Senhores deputados, nobre deputado Marco Marcolino, eu fui procurado no meu gabinete, Luiz Cláudio Marcolino, fui procurado no meu gabinete por diversas pessoas trazendo o que me parecia ser uma justa postulação, de que os veículos fretados pudessem descer pela rodovia dos imigrantes rumo ao nosso litoral. E, a princípio, me parecia até uma estratégia da Ecovias de impedir que veículos fretados descessem pelo litoral, porque, pagando eles R$ 21,00 o pedágio e transportando 50 pessoas, seria muito mais vantajoso que veículos particulares apenas assim o fizessem, porque com um número muito maior de veículos, transportando menos pessoas, haveria maior arrecadação de pedágio. Então, marquei uma audiência com a superintendente da Artesp, a fim de esclarecer esses dados. Então, um veículo fretado paga R$ 60,00 de pedágio, e transporta 50 pessoas. Um veículo particular paga R$ 21,00 de pedágio, e transporta, em média, 5 pessoas. Então, é vantajoso, a princípio, proibir veículos fretados de descerem a serra. Mas, nesse interim, saiu publicada a matéria no jornal A Tribuna, uma entrevista muito interessante do professor Antônio Carlos Canali, docente da Escola de Engenharia da USP de São Carlos, e do senhor Fábio Ortega, gerente de projetos da Ecovias. E eu vou ler as explicações que me pareceram bastante convincentes. Senhor presidente, peço até um pouco a sua paciência, porque são explicações muito importantes de por que os veículos fretados não estão autorizados a descer. Em 2001, um ano antes da inauguração da segunda pista da rodovia dos imigrantes, surgiram dúvidas sobre a segurança de sua utilização por veículos comerciais. A Ecovias, então, procurou a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores e solicitou um parecer. A Anfávia foi contrária à descida de veículos comerciais. A razão? Porque excediam os requisitos legais com os quais as montadoras fabricam os veículos. Lembrava o professor. A Escola de Engenharia de São Carlos, então, colaborou com a Artesp e desenvolveram um estudo de pós-doutorado do professor Juan Carlos Horta Gutierrez. Com esse estudo, para a elaboração desse estudo, foram convidados os presidentes de todas as montadoras instaladas no Brasil, das empresas e fabricantes de freios e retardadores de velocidade, de representantes da Polícia Militar e também dos frotistas diretamente interessados. Foram feitas cerca de 50 reuniões na Ecovias em 2 anos e meio. Participaram das reuniões 50 especialistas de todas as áreas, inclusive especialistas em túneis. Foi montada toda a infraestrutura necessária para a realização de testes, todos os testes possíveis e imagináveis. Fechava-se a rodovia de madrugada, as montadoras traziam os veículos instrumentados com sensores, sistema de aquisição de dados, e foram usados todo tipo de parâmetro para a conclusão de ser perigoso permitir que veículos comerciais desçam a serra pela Imigrantes. Vem então as seguintes perguntas. Rapidamente, senhor presidente, estou encerrando. Que parâmetros foram monitorados nesses testes? O teste foi de temperatura, pressão dos circuitos dos freios, temperatura da água, óleo do motor e óleo do diferencial. Estes testes indicaram ser perigosíssimo para a segurança das estradas a autorização para que veículos fretados descessem. Quem está dizendo isso são docentes da Universidade de São Carlos. Fizemos 74 descidas monitoradas. Foram analisados 34 veículos diferentes, variando o peso de 4 a 74 toneladas. Fizemos testes com veículos combinados, de vans a ônibus com 4 eixos. Foram testadas todas as faixas de ônibus. Os resultados foram passados para a universidade analisar. Em seguida, os fabricantes de veículo seguiram todas as normas e requisitos legais com relação aos freios, desempenho de freios em relação à descida de declives longos, ou seja,
testes com carros em perfeitas condições. Requisitos que já constavam da resolução 777 do CONTRAN, de 1997. Uma série de requisitos que eu não vou dizer. Agora, qual é o problema? Nós temos ali, somente na Imigrantes, dos 11 quilômetros de descida, 8 quilômetros são de túneis. A possibilidade de veículos trafegando em baixa velocidade dentro desses túneis, com a grande possibilidade de aquecimento dos freios, de emissão de monóxido de carbono, aumentando em demasia o risco de acidentes, acabaram por dizer o seguinte: a diferença é que na Imigrantes existe em relação à Anchieta, há um trecho retilíneo que favorece a aceleração involuntária, tem poucos trechos de curva, naturalmente os veículos acabam começando a acelerar mais. Já a Anchieta tem pequenos trechos de reta e muitos em curva, o que favorece a desaceleração. Ainda tem a diferença do traçado, que impõe um ritmo de descida na Anchieta diferente do que teria na Imigrantes. Túnel longo, em declive longo, potencializa acidentes que venham a ocorrer num local confinado. O acidente mais comum em descida de serra é o motorista perder o freio do veículo por superaquecimento. Ele opera de forma errada o veículo, desce em uma marcha errada, com uma velocidade alta, e isto gera muita energia. Ele não consegue dissipar a energia só no motor, usando então o motor como freio, e vai ter que dissipar a energia do freio de serviço entre a lona e o tambor, ou o disco e a pastilha. Isto vai gerar calor, e normalmente quando o motorista perde o freio, é porque ele está superaquecido. Significa, portanto, que o freio pode chegar a 300 graus Celsius. Ele é uma fonte de calor e uma fonte de ignição. Então a probabilidade de ocorrer incêndio em um acidente é real. E dentro de um local confinado, em um túnel longo, esse acidente pode ser de grandes proporções. Ele faz uma comparação. É como aconteceu lá na boate no sul, a Boate Kiss em Santa Maria. O ônibus, já vou encerrar, é um veículo de porte médio, tem energia suficiente, no caso de um incêndio, para aumentar a temperatura no local do incêndio, e pode chegar a temperaturas muito altas. Isso pode provocar o colapso da infraestrutura do túnel, pode danificar o sistema de emergência como de ventilação, e aí tem uma série de quesitos. Concluindo, senhor presidente, numa mensagem importante, os veículos comerciais estão proibidos de descer a Imigrantes e são obrigados a descer a Anchieta em razão dos 8 quilômetros de túnel que existem na rodovia dos Imigrantes, e a enorme possibilidade de o veículo, no momento de uma brusca desaceleração, provocar um incêndio dentro daqueles túneis, e o incêndio dentro dos túneis pode provocar uma catástrofe. Vamos insistir na nossa reunião, mas a matéria publicada no jornal A Tribuna, do dia 25 de setembro desse ano, é esclarecedora e, a princípio, sendo fonte de um estudo de uma universidade, merece a credibilidade. Por ora, seria uma temeridade permitir a descida de veículos fretados pela rodovia dos Imigrantes. Se liberar a imigrantes para veículos fretados, diz o professor Antônio Carlos Canali, eu desço pela Anchieta.